Então, só para a gente poder iniciar. Yane, está ouvindo direitinho? Oi, estou ouvindo. Pronto. Então, pessoal, só para a gente poder iniciar, né, vamos nos apresentar e vamos realmente aqui dar início ao nosso encontro, né, ao nosso clube de leitura Páginas para a Vida. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Nanda, sou psicóloga clínica, atendo pela terapia cognitivo-comportamental, né, e essa é a nossa segunda obra, né, do Clube de Leitura Páginas para a Vida. Então, para quem participou do nosso primeiro encontro, sejam bem-vindos novamente. E para quem ainda não participou, sejam bem-vindos, né? Que realmente vocês gostem, né, do conteúdo, que vocês gostem, compartilhem com a gente algumas experiências, e será um prazer recebê-los aqui. Olá, pessoal, boa noite novamente. Muito feliz em estar aqui hoje, né? Me chamo Yane Mendes, também sou psicóloga, né, da abordagem cognitivo-comportamental. Trabalhamos juntas, eu e a Nanda, esse projeto Páginas para a Vida, né, onde a gente escolhe alguns livros em que a gente consegue fazer uma leitura compartilhada aqui com vocês, online. E hoje vamos começar aqui o nosso primeiro dia, tá certo? Vamos começar. Para a gente poder começar, eu quero falar um pouco, apresentar para vocês, né, o autor, né, então esse é o autor da obra que nós vamos apresentar nesses encontros. Esse é o Walter Riso, né, que além de escritor, ele é psicólogo clínico e especialista em psicologia cognitiva, ele é divulgador e formador de terapeutas. Os seus livros, né, ele traz a ideia de que os seus livros, eles cumpram ali o objetivo de criar uma vacina contra o sofrimento humano, né, ao propor estilos de vida saudáveis nas diferentes etapas da vida, né. E sobre esse livro, né, no primeiro livro, nosso primeiro encontro, abordamos sobre uma obra dele também, né, que foi o direito de dizer não, que é uma dificuldade que a gente percebia nas pessoas, né, a dificuldade das pessoas em falar um não, né, e uma outra dificuldade que as pessoas têm é entenderem, né, sobre as suas relações amorosas, né, e muitas vezes é uma das grandes queixas num consultório. Então, nós escolhemos essa obra que ele aborda exatamente isso, né. Então, esse livro, ele traz o seguinte resumo, né, crescemos ouvindo que amor rima com dor. Tal afirmação traz em si a ideia de que sofrer por amor é um ato automático e inescapável. Porém, muito pelo contrário. Amar não é sofrer, e ninguém deveria abrir mão de ser amado e feliz. Examinando ali os 8 tipos afetivos, né, que mais frequentemente causam uma turbulência, né, aos seus parceiros, Walter Rizzo apresenta essa obra a qualquer um que queira melhorar e entender a sua própria vida amorosa, né, e as próprias escolhas. E também àqueles que querem revisar a sua vida afetiva com o intuito de fazer do amor uma experiência positiva. Então, essa obra ela foi escolhida realmente com muito carinho, a fim de ajudá-los a compreender sobre as suas relações, como você vem mantendo as suas relações, né? O que você vem percebendo que não está dando certo nas suas relações amorosas, enfim. Então, esse realmente aqui é uma apresentação tanto do autor quanto do livro Amores de Alto Risco. É isso, né? Uma breve apresentação aí não só do autor como da nossa obra. E agora a gente vai apresentar para vocês alguns estilos, né? A gente vai nos encontrar por 3 terças-feiras e hoje a gente vai abordar os 3 primeiros estilos afetivos que o livro traz. Para quem não tem o livro, a gente sabe que já tem algumas pessoas que têm o livro, né? São 8 estilos afetivos que a gente vai conversar durante as próximas terças-feiras e hoje a gente vai abordar sobre 3 estilos afetivos. O primeiro deles, pessoal, é o estilo afetivo histriônico teatral, né? Que é exatamente, trata-se de um transtorno. É um transtorno de personalidade histriônico. Na verdade, o livro em si, ele vai falar sobre alguns transtornos de personalidade. E o primeiro é o histriônico teatral. Ele é mais conhecido como o amor torturante. Para cada transtorno, o autor ele correlaciona a um tipo de amor. A gente que se relaciona, né, a gente coloca como se fosse o nosso amor.
o nosso parceiro ou a nossa parceira, e aqui a gente vai traduzir para vocês também falando a nível de transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade histriônico, ele tem uma maior prevalência em mulheres, ou seja, ele aparece mais em pessoas do sexo feminino, é caracterizado por um padrão difuso emocionalmente e busca de atenção em excesso, que surge no início da vida adulta. Na verdade, o autor ele coloca que esse tipo de amor, né, ele de fato tortura. Além de ser sentido, ele é carregado e ele é suportado. Essas são as características que o Walter Rizzo coloca exatamente nesse estilo amoroso. Inclusive, é aquele tipo de amor, né, aquele tipo de perfil em que a pessoa o tempo todo precisa chamar a atenção não só do parceiro, mas dos outros. Existe um mundo dividido em duas situações. Ou eu não sou nada, se eu não conseguir atrair o olhar das pessoas, ou, de fato, eu sou o centro das atenções. Então, são essas duas condições. É o tipo de amor que, se não chamar a atenção, ele não é ninguém e não é nada, certo? Como é que, na verdade, como é que é essa relação com esse parceiro? Como é que acontece a relação com o parceiro desse estilo? O autor, ele traz a história de um casal, que é o Jorge e a Manuela. A Manuela, na verdade, é a histriônica, né? Ele também correlaciona com um termo chamado de histérica, é o amor histérico, né? Voltado e originado da histeria. E ele coloca que esse casal, a Manuela tentou seduzir o Jorge muito introspectivo, a Manuela muito expansiva, a ponto de que os dois, né, eles tiveram um probleminha e que eles foram começar a fazer uma terapia de casal. Com o tempo, o Jorge entendeu que aquele comportamento da Manuela de chamar atenção, de ser o centro das situações, não fazia parte do momento conquista, e sim de um comportamento da Manuela. E aqui a gente traduz muito bem como é que é essa relação com o parceiro. É como se deixar levar por um furacão de grau 5, que é o furacão mais intenso, teoricamente, né? As pessoas que desenvolvem esse estilo afetivo, ela está dentro de um ciclo amoroso com um diagnóstico. Porque, no princípio, as relações afetivas, elas estão impregnadas a uma paixão frenética, é aquela paixão avassaladora, é aquele momento intenso de amor e fora de controle. E depois, como numa queda livre, costumam terminar o relacionamento de maneira drástica e tormentosa. Eu comecei a minha fala falando de um casal, o Jorge e a Manuela. Quando o Jorge percebeu que aquele jeito da Manuela expansivo de ser fazia parte de um comportamento dela, estava relacionado à personalidade dela, ele ficou um pouco decepcionado, porque só o Jorge não bastaria. Então, qualquer deslize, qualquer pequeno distanciamento do Jorge para a Manuela ficaria muito ruim, ficou inviável. O desfecho dessa história é que a Manuela trocou o Jorge por um dos seus melhores amigos. Porque dentro do estilo afetivo torturante, o tempo todo é como se tivesse que ficar em primeira marcha, né? Ali nas primeiras marchas. Então, o tempo todo tem que ficar muito intenso. Se perde um pouco disso, é como se perdesse o brilho, é como se, na verdade, perdesse a graça, né? E uma das atitudes, na verdade, existem 3 atitudes destrutivas desse estilo torturante, né? Que é: a sua vida deve gerar ao meu redor. Um dos pensamentos disfuncionais desse estilo afetivo, do amor histérico, é isso. Ou, na verdade, a vida do meu parceiro, a vida com quem eu me relaciono, deve girar ao meu redor, ele ou ela deve ser inteiramente desse perfil afetivo, né, desse perfil histriônico, ou então nada vai adiantar. A segunda atitude destrutiva desse estilo é: o amor é puro sentimento. Na verdade, o autor também coloca que é como se fosse bem superficial, muito superficial. Então, o tempo todo, esse tipo de pessoa, né, esse sujeito, eu conheci você hoje, mas é como se a gente já fosse melhores amigas, né? Num grau de intimidade que não existia, mas que o histriônico teatral, por isso o nome teatral, porque existem muito
essas não só feições, mas habilidades, mas a forma de se comunicar também voltada muito ao teatro, a forma como essa pessoa se relaciona. Então, é puro sentimento. Na verdade, é algo superficial. A gente sabe que para se relacionar e para tratar algo sobre o amor, vai além disso. Numa live, eu e a Ananda colocamos que o amor é o básico, é o ponto de partida. Começa com isso, mas existem outros elementos que compõem um bom relacionamento. A terceira atitude destrutiva desse estilo é o seu amor não me preenche. Então, é o tipo de perfil em que o tempo todo é tão intenso que só o amor dessa pessoa não vai preencher. Então, é como se essa pessoa tivesse que ter o parceiro 24 horas do dia para ela, né? Sem respeitar o espaço do próximo. Em seguida, o autor coloca e traz uma reflexão importante. Por que nos relacionamos com esse tipo de pessoa, com quem está nesse estilo afetivo? Na verdade, é muito fácil cair nos encantos de uma pessoa histriônica teatral. O autor ele coloca que o cair nos encantos, ele até traz como se fosse o encantos da sereia. É como se tivesse aquele sonzinho onde te hipnotizasse. Então, ele coloca que é muito fácil cair nas garras de uma pessoa histriônica teatral, porque é uma pessoa mais sedutora, é uma pessoa mais extrovertida, é uma pessoa que se aproxima mais facilmente dos outros, tem uma boa aparência, porque o tempo todo está cuidando do seu aspecto físico, né? É arrasadora se relacionar com esse tipo de pessoa, até a página 2. Né? Então, o começo é tudo intenso, tudo maravilhoso e muito frenético, como o autor coloca. Daí em diante, pode ser que não seja. Da página 2 em diante, já não é bem assim. Então, a gente se relaciona, pode acontecer de nos relacionar com esse tipo de pessoa, com esse tipo de sujeito, primeiro por três pontos que o autor coloca. Primeiro, porque eu preciso de um parceiro light. Lembra quando a gente comentou que, embora intenso, ele usa em relação à superficialidade do sentimento e que não complica muito a vida das pessoas, né? Porque por não ser intenso, por não ter um relacionamento a ponto de ser muito duradouro, é temporário, é passageiro, com quem se relacionar com um sujeito histriônico tem que estar na alta o tempo todo, não pode ter uma baixa. Ou seja, respeitar momentos ruins vai ser delicado de perfil. A gente sabe que no relacionamento tem momentos bons e momentos difíceis para poder lidar. Segundo, porque eu preciso de alguém mais extrovertido do que eu. Aqui vai muito a questão da inaptidão social, né? Eu preciso de alguém que chame a atenção. Como eu sou muito introvertida, eu posso me relacionar com um sujeito histriônico teatral, porque eu preciso de alguém que me leve no embalo, que chame a atenção junto comigo, né? Para que eu também consiga aparecer, porque eu já sou introvertida, eu não vou me relacionar com alguém que é introvertido também, né? Então, pessoas que pensam dessa forma podem sim cair, né? E se misturar e se apaixonar, na verdade, por uma pessoa, por um sujeito histriônico teatral. O terceiro ponto é eu preciso que me reconheçam e me valorizem. Esse estilo, novamente, ele é muito intenso. Então, imagina que você ver uma pessoa, quando a gente fala a nível de relação, pessoal, não é só conjugal, mas relação social também, familiar também. Se eu estou falando do tipo de perfil que eu conheci hoje e pode se tornar a sua melhor amiga, é como se a gente tivesse conhecido há muito tempo e eu consigo valorizar as suas qualidades, porque eu quero chamar a sua atenção para mim. Eu quero que a partir de agora você olhe para mim, né? Você me tenha como sua melhor amiga, você me tenha como sua única namorada, você me tenha como uma mulher mais maravilhosa do universo. Eu estou citando aqui o mulher, pessoal, porque é mais prevalente mulher, mas não significa dizer que não aconteçam com homens também, tá? Então, por esse motivo, eu também posso me envolver com esse estilo, porque eu quero me sentir reconhecida e valorizada. No entanto, esse sujeito, esse perfil, eles valorizam e reconhecem principalmente as qualidades do outro, justamente para que você passe a olhar somente para essa pessoa. Lembra dos encantos da sereia? É exatamente isso. Uma outra reflexão que o autor coloca é possível ter um relacionamento saudável, então, com esse tipo de estilo, né? Nesse estilo afetivo?
As pessoas, elas costumam recorrer a duas estratégias básicas para se relacionar com o histriônico teatral. São duas linhas. Primeiro, a linha branda, se transformar num urso de pelúcia, essas são palavras do autor, e se deixar invadir sem deixar a menor resistência. Então, ou você, de fato, se submete àquela situação, aceita a condição do seu parceiro, e sim, você reconhece que ela tem esse tipo de comportamento e se rende em relação a isso, não resiste e consegue ser alguém que seria um bonequinho, né? Onde ela pudesse monitorar, manipular e fazer do seu modo. Ou também, para se relacionar com esse tipo de perfil, com esse estilo afetivo, podemos também partir da linha dura, onde restringe-se a expressão de afeto e demarca limites. Onde eu consigo colocar a minha parceira ou meu parceiro que tem esse estilo afetivo histriônico teatral, de chamar a atenção, de ser o centro do universo, sempre limitando, sempre lembrando a ele da realidade. No entanto, a linha dura, ela é mais desgastante. Você, teoricamente, vai ter um pulso mais firme, mais o tempo todo. Precisa ser muito claro na cabeça de quem se relaciona com esse tipo de estilo que o tempo todo você vai ter que estar monitorando, poldando, limitando, né, trazendo essa pessoa para a realidade. Mas é possível manter um relacionamento sobre essas duas condições e entendendo até que ponto ou até onde a pessoa histriônica teatral, o amor torturante, pode ir, certo? Dando sequência à nossa leitura compartilhada, pessoal, a gente chega aqui a um ponto que é uma outra reflexão que o autor coloca, né? Até onde negociar com esse estilo? Até onde negociar, ou até onde eu consigo me submeter, aceitar, me adequar ao amor histérico, ao amor torturante? Primeiro, redefinir os espaços pessoais. A minha parceira, o meu parceiro, precisa entender que eu sou uma pessoa, que eu tenho o meu espaço, que eventualmente vai acontecer de eu ter programas sozinhos, porque eu trabalho, porque eu tenho uma família, porque antes de conhecer essa pessoa eu já tinha uma história, então, em algum momento, eu também preciso do meu espaço. E isso a gente consegue tentar deixar claro dentro de uma relação assim, criando momentos de racionalidade. Entende-se que para o amor histérico foge um pouco da realidade. O mundo não é cor-de-rosa o tempo todo, não é festivo o tempo todo, nem todo o tempo você precisa ser expansiva, nem todo o tempo você precisa ser intensa, vai depender do momento. Então, pessoas que fogem muito a essa regra, é como se, de certa forma, perdesse um pouco da razão, da racionalidade. Quem se relaciona com esse tipo de perfil, com esse estilo, precisa criar esses momentos de reflexão, esses momentos de racionalidade. O autor até traz e coloca que, diante de uma situação onde chamou muita atenção e foi desconfortável para o casal, em algum momento fazer essa reflexão junto com o parceiro, para tentar trazer ele para a realidade, onde você possa resolver problemas da vida cotidiana de maneira consensual, acordada, existindo sempre o meio termo, nem intenso demais, nem frio demais. Reavaliando a sedução, entende-se que ser sedutor pode ser positivo, né? Mas adiante de uma relação onde você já tem ali o seu parceiro, não necessita ser sedutor o tempo todo, porque você já tem o seu parceiro, né? No momento a dois é uma coisa, mas o tempo todo com isso, onde tiver uma maior quantidade de pessoas, essa necessidade, ela precisa ser muito bem reavaliada. Aprender a discriminar quando e onde é propício ser o centro das atenções. Não é que não seja bloqueado esse tipo de comportamento, até porque faz parte da personalidade de quem é histriônico teatral. Mas entender que existem tempos e momentos corretos ou adequados para isso. A sexta reflexão, né, o livro ele segue exatamente esse roteiro que a gente está colocando, tá, pessoal? E aí, se vocês quiserem fazer alguma participação, algum comentário, vá deixando no chat aqui, e ao final a gente consegue fazer e responder qualquer dúvida de vocês. O autor também coloca como reconhecer esse estilo de afetivo antes de se apaixonar. Uma vez que eu já comentei que é muito fácil, né, se apaixonar por esse perfil.
São pessoas que são mais vaidosas, que cuidam mais da sua aparência física, que são, de fato, mais belezuras, mais bonitas, porque, de fato, se cuidam. Então, como é que eu faço para reconhecer isso antes de me apaixonar, já que é fácil se apaixonar por esse tipo de perfil? Se você acha que o estilo histriônico teatral não faz o seu estilo, não esteja tão certo disso. São comuns algumas frases, que aí vai aqui uma dica, né? Esta é a noite mais importante da minha vida. Não é que ela não possa ser dita, mas vindo de um histriônico teatral, ela tem uma intensidade maior. É como se, de fato, fosse a noite mais importante da vida dessa pessoa. Nunca havia conhecido alguém assim, como se você fosse o único e a última pessoa que ela fosse conhecer. Sou uma pessoa de muita sorte. Topar com você, né? Foi algo assim único, ímpar. Então, de novo, não é que isso não possa acontecer, mas num perfil mais histérico, né? Num amor mais voltado a esse estilo afetivo, elas são mais intensas e elas são repetidas com mais frequência. Mas isso trata-se do poder da conquista. Isso trata-se para que eu consiga atrair a sua atenção e aí sim eu me tornar o centro da sua atenção, da sua visão. Elas são mais passionais em tudo que dizem e que falam, são chamativas e, seja na forma de vestir, na maneira de falar, nos movimentos. Muito provavelmente, vocês que estão me escutando aqui já pode de alguém, né, que tenha esse tipo de comportamento. E não é tão difícil de achar e de encontrar, não, né? Bem provocativo. Como é que funciona o tratamento? Caso você, né, ou alguém que se identificou aqui com essas características. Muito provavelmente é importante que essas pessoas cuidem da autoestima. Quando é em excesso, é como se, de certa forma, existisse uma carência. Em outras palavras, a sua autoestima ela deixa a desejar. Uma vez que você precisa da aprovação dos outros para se sentir bem, a sua autoestima ela deixa a desejar. Isso precisa ser tratado e reestruturado. Assim como também reestruturar a sua visão de mundo e do outro, uma vez que o outro tem o seu espaço, tem o seu momento. Ele não obrigatoriamente precisa estar atraído por você, ou que você seja o centro da vida dessa pessoa. Se não for, o mundo acabou, o teto caiu, e aí eu não preciso mais necessariamente estar por aqui, nem com essa pessoa, vou procurar outra pessoa, porque eu tenho que ser o tempo todo em primeiro lugar. Se eu passar a ser segundo lugar, já não tem mais graça. Assim como as suas crenças aprendidas, né? A gente comentou também na live, como aqui a gente vai falar algumas vezes, que a história da autoestima, ela é aprendida. E uma vez que é aprendida, você tem possibilidade de reestruturar, de mudar, de adequar. Então, assim como as crenças aprendidas, né, durante a vida, que muitas vezes os seus pares, as pessoas com quem você convive, elas vão reforçando aquilo que você acredita, aquela impressão que elas têm de você durante a vida. São alguns pontos, né, que no tratamento precisam ser monitorados. O próprio autor também comenta que pessoas desse estilo precisa, né, dependendo da intensidade, inclusive, se causar prejuízos na relação ou para ela mesma, de procurar ser acompanhada por um profissional. Esse é o primeiro estilo, pessoal afetivo, né? Agora a gente vai para o segundo estilo afetivo com a Ananda. O seu microfone, Ananda. Oi, gente, pronto, deu certo agora. Então, vamos falar sobre o segundo estilo, né, que é o estilo paranoico vigilante, tá? Mais conhecido como o amor torturante. Esse, muito provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar, né? Geralmente é frequente essa questão de ter pessoas que são muito desconfiadas, estão sempre ali imaginando o pior da situação, enfim. Então, nós vamos tentar entender um pouco melhor sobre como funciona, né? Sobre como seriam essas características e entender como que funciona essa relação. Então, vamos lá. O transtorno de personalidade paranoide,
ele pode aparecer pela primeira vez na infância e adolescência por meio de solidão, né? Pelo relacionamento ruim com colegas, ansiedade social, baixo rendimento escolar, hipersensibilidade, pensamentos e linguagens peculiares e fantasias idiosincrásicas, tá? E o que que seria isso? É uma forma incomum de se portar perante ali a sociedade, né? Diante de um contexto, então elas acabam adotando realmente esses comportamentos. E essas crianças, elas podem parecer estranhas, né, e excêntricas. E por elas agirem dessa forma, né, por elas serem dessa maneira, elas acabam ali atraindo algumas provocações de outras pessoas, né? E em algumas amostras clínicas, esse transtorno ele parece ser mais comumente diagnosticado no sexo masculino. Então, durante a minha apresentação, eu vou estar realmente ali direcionando um pouco mais para o sexo masculino, porque geralmente eles entendem que a frequência é muito maior do que em mulheres, ok? Agora vamos tentar entender um pouquinho, né, como que é essa relação com o parceiro. A gente já colocou que realmente existe uma desconfiança muito grande, então eu até peguei aqui um trecho do próprio livro, onde eu quero discorrer um pouco sobre ele, né, e ele traz o seguinte, na fala de um dos pacientes, né, que o Walter Rizzo ele traz no livro. Nunca me abro por completo com os outros. Não vou correr o risco de que alguém me conheça, tá, de verdade, de modo algum. Ao contrário, mostro que me convém e faço o possível para não me apaixonar, pois sei que se me apaixonar, eu esmoreço e fico à mercê do outro para que se aproveite de mim, né? A leitura de pensamento, né, a leitura da mente, geralmente, o áudio está baixo. Peraí, o meu áudio está muito baixo. Peraí, deixa eu tentar aqui aumentar. Tá me ouvindo melhor? Tá me ouvindo? Eu consigo ouvir normal. Tá. Tá me ouvindo? Acho que é Quem puder comentar mais, tá? Analyze. Pronto. Vai avisando aí. Mas eu consigo ouvir normal. Eu e a Amanda estamos em espaços e locais diferentes. E eu consigo ouvir ela normal. Ok. Então, o áudio está bom para mim também. Ok. Então, assim, só tentando dar uma continuidade, né? O que a gente consegue entender é que quem tem um transtorno, eles têm uma distorção cognitiva. Geralmente, eles estão sempre tentando adivinhar, né, o que o outro está pensando. Eles estão sempre nesse processo de adivinhação, né, tentando entender o que o outro está pensando, o que o outro está pensando sobre ele, né? Então, isso é realmente algo muito comum. Ele até coloca que é uma maneira até de pensando, um pensamento, né? Sempre tentando escavar ali as intenções das outras pessoas. Então, eles estão sempre como se eles estivessem sempre preparados, né? E a angústia gerada, né, pela suspeita que essas pessoas elas têm, é tal que elas acabam muitas vezes tentando, elas preferem, na verdade, um alívio quando as hipóteses que elas têm acabam se cumprindo. Então, por exemplo, se eles têm uma certa desconfiança por algo, e realmente aquilo, mesmo que traga algum tipo de sofrimento, algum tipo de prejuízo emocional, eles até preferem que seja verdade, tá? Exatamente para que a teoria deles se concretize, para eles dizerem, eu estava certo, né? Então, entrando um pouco dentro do próprio relacionamento com o estilo paranoico, né? Muitas vezes, né, como eu coloquei, eles preferem exatamente o fato consumado, né, de uma traição, ainda que doa a incerteza, né, cotidiana. Então, diante de uma relação, eles vão estar sempre ali, buscando algum tipo de evidência, buscando algum tipo de resquício, de alguma informação, para que eles, né, estejam certos daquelas ideias que eles vêm tendo, tá? Então, essa é uma característica, né, que é assim que funciona uma relação com uma pessoa, tá? Com um parceiro que tenha esse estilo, né, esse perfil de transtorno de personalidade paranoide, ok?
E por que que nos relacionamos com essas pessoas, né? Já que essas pessoas, elas têm esses comportamentos. Então, eu coloquei aqui 3 tópicos que vocês vão conseguir entender. Não está ouvindo, Edivan? Não está ouvindo? Está me ouvindo agora? Consigo escutar normal. Está me ouvindo? Amandinha, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Estamos. É que o Edivan, ele não conectou o áudio quando ele entrou. Então, é só, se você estiver me ouvindo, Edivan, quando você entrar, você conecta aqui no canto superior, no canto inferior, se você estiver pelo celular, e aí você coloca conectar áudio, senão você, pior que ele nem vai me ouvir. Oh, meu Deus, agora que eu preciso atenção, vou falar com ele no privado. Tá bom, Desculpa. obrigada, Lari. Imagina. Então, pronto. Então, por que nós nos relacionamos com esse perfil? Já que é entendido como se são pessoas muito desconfiadas, pessoas que estão o tempo inteiro atentas ali a alguma situação. Então, coloquei 3 tópicos que vão poder ajudar vocês a entenderem. A busca ou envolvimento, como ocorre com a maioria dos casos, ela não é feita sempre de uma forma consciente, né? Ocorre quando a possível vítima sente que o outro contribui para suprir certas necessidades. E o que seria isso, gente? Não é uma questão de, quero me relacionar com alguém desconfiado. Não, tá? Existem alguns caminhos que levam você até essa pessoa. E desses exemplos é, por exemplo, uma pessoa tímida, né? Uma pessoa muito tímida, uma pessoa socialmente ansiosa ou introvertida, né? Que ela encontrará, né, no estilo paranoide, um respaldo ali para manter o seu isolamento social, né? E ela poderá pensar o seguinte: que coincidência maravilhosa, que coincidência feliz, né? Quando na realidade não será mais do que a manifestação de 2 patologias bastante comuns, tá? Ananda, mas o que tem a ver a timidez com o paranoide? Não entendi. Vamos lá. Uma pessoa com esse transtorno, como eles têm esse comportamento, eles evitam situações das quais exigem dele alguma interação, né? Porque como eles têm essa desconfiança, todas as pessoas elas viram suspeitas, né? Então, de tentarem fazer alguma coisa contra ele, de estarem tramando algo, enfim, eles estão sempre nessa desconfiança. Então, eles evitam. E aí, eles se relacionando com uma pessoa tímida, eles conseguem realmente manter essa relação, tá? Então, dos motivos, uma das razões pelas quais as pessoas se relacionam é essa questão mesmo da timidez, né? Um outro critério é a questão dos ciúmes como afirmação. Existem pessoas que elas percebem os ciúmes como uma forma emocional de compromisso afetivo, né? Que o amor sem sofrimento para elas carrega a suspeita de um desamor, né? Então, por exemplo, existem as pessoas que entendem que o ciúmes é uma prova de amor, que é a maneira que você tem para poder demonstrar o teu carinho, né? E ele até coloca o seguinte: a dor e a preocupação do outro são vistas como um indicador confiável de que o amor está vigente. Então, uma pessoa que entende que o ciúmes ele é necessário para o relacionamento, ela vai encontrar nesse perfil uma pessoa que zela, né, que tem um cuidado ali, então ela vai entender que as orientações que aquela pessoa oferece, seu parceiro oferece, é uma maneira de cuidado, né? Então, por exemplo, quando ele fala o seguinte: não fale com ninguém, não fale com estranhos, fique atento ao que estão falando perto de você, não confie em ninguém. Então, aquelas pessoas que entendem os ciúmes como, né, uma demonstração de afeto, de carinho, de amor, ela vai entender isso exatamente como uma demonstração, né? Então, ela é mais um indicativo, né, para que as pessoas elas acabem se relacionando com esse perfil. E um outro somos 2 para nos cuidar desse mundo que ameaça nos destruir. Aqui nós estamos falando exatamente de 2 pessoas que acabam realmente tendo esse comportamento, né? 2 pessoas que elas acabam, de certa forma, tendo uma certa identificação, né? Por agirem de maneiras semelhantes. Vou até colocar aqui para vocês, vou separar. Pronto. E aí, o que acontece? Elas podem até se sentirem atraídas, gente, no começo, 2 pessoas que têm comportamentos semelhantes, essa questão mesmo da desconfiança, elas podem se sentirem totalmente atraídas, né? Porém,
isso vai ser algo que vai contribuir, tá? Para que eles acabem terminando, exatamente porque um vai desconfiar do outro, né? Então, esse é mais um critério também que as pessoas elas podem estar buscando nesse perfil um relacionamento. E até no livro ele traz o seguinte diálogo, que é só para a gente poder entender um pouco melhor. O diálogo é o seguinte: um rapaz e uma moça, vou colocar Pedro e Joana, né? Pedro diz: as pessoas não prestam, e a Joana não é para tanto, mas não dá para confiar. E Pedro diz: isso, vejo que você é da minha turma. E Joana responde: pode ser. E qual é a sua turma? É não baixar a guarda, estar alerta, não se pode confiar nos outros, basta ler jornais para saber o que acontece. Então ela diz: concordo com você, eu sou muito cuidadosa, por isso eu não caio com facilidade. E ele diz: eu sou igual. Você confia em alguém? Ele diz: na minha mãe, às vezes, e você? No meu pai, na medida do possível. E ele então questiona: você confia em mim? E ela responde: acabo de conhecer você. Por acaso você confia em mim? E ele: acabo de conhecer você. E ela então responde: não acho que poderei um dia confiar no homem, né? E ele responde: eu penso mesmo das mulheres. Então ela diz: nós somos muito parecidos, né? E ele acaba dizendo: vamos sair amanhã? E ela responde: eu adoraria. Então aqui a gente consegue perceber o diálogo entre duas pessoas, né? Que acabam tendo comportamentos muito, isso acaba contribuindo exatamente para que elas possam se relacionar, ok? É possível ter um relacionamento saudável? Para se relacionar com o estilo paranoide, a maioria das pessoas recorre a duas formas básicas de enfrentamento. O primeiro é submeter-se de forma resignada ao interrogatório, tá? Do outro, sem retrucar. Né? E o que a gente consegue entender dessa situação? Algumas pessoas acabam adotando esse papel muito passivo, tá? Elas acabam engolindo a situação. Eu não falo nada, eu não digo mais nada, né? E elas acabam tendo uma ilusão de controle da situação, mas é só uma ilusão, tá? O que ela está fazendo, de fato, é só reforçando o comportamento do parceiro, tá? E a cada dia ela vai perdendo mais autonomia. Então, esse comportamento, geralmente, ele não funciona, né? E um segundo comportamento é se rebelar da audiência acusatória. A primeira coisa é não se acomodar às exigências, né? Visto por ele como um ato imperdoável de alta traição. Então, muitas vezes a pessoa que vai para o confronto, a pessoa que vai realmente ali para falar o que pensa, não funciona também, infelizmente, tá? Isso acabará complicando ainda mais a situação, né? E vai tornar o seu comportamento muito mais suspeito. Então, o autor ele coloca que colocar um paranoide no seu devido lugar, né, não é uma tarefa fácil, porque a ansiedade dele será diretamente proporcional ao seu grau de liberdade. Então, aqui ele traz exatamente duas situações que são bastante frequentes, tá? E que geralmente não tem tanto resultado, porque é algo que ele precisa realmente estar melhorando nele, ok? E até onde negociar, né? As melhoras não costumam se estender à vida afetiva, porque a desconfiança básica como estilo de vida ela é muito difícil de ser erradicada, né? E até onde negociar, então? Né? O que eu posso fazer para lidar com essa situação? E a resposta é: depende de cada um. Né? Depende de como você perceba, do quanto você sente, né? O amor que você sente, os seus princípios, os seus valores, de como você concebe a relação, né? E, sobretudo, quanto peso você dá para a confiança interpessoal, tá? Então, esses elementos, eles são fundamentais para que você entenda até que ponto eu posso negociar, até que ponto faz sentido para mim, até que ponto eu quero realmente estar dentro dessa relação, desde que você respeite exatamente isso que foi colocado, esses princípios básicos para que você entenda sobre a qualidade do seu relacionamento. Então, é algo que realmente até o autor coloca que você é quem decide. E como reconhecer uma pessoa paranoide antes de se apaixonar?
né? Os paranoicos, eles são péssimos dissimuladores, né? Como pensam que estão sempre arriscando ali a vida a todo momento e que estão rodeados de predadores, eles nunca baixam a guarda, né? Eles estão sempre ali atentos aos mínimos detalhes, estão sempre tentando descobrir o quão confiável, né, é esse novo candidato, a nova candidata a ter um relacionamento, e não é difícil de identificá-los, tá? Eu até coloquei aqui dois tópicos que é importante para vocês entenderem a proporção dessa desconfiança, né? Se uma pessoa paranoica ela está em um ambiente público, né? Ela vai revisar ali a conta várias vezes, né? E ela vai acabar não ingerindo álcool para não perder o controle e continuar mantendo ali a vigilância, né? E dentro de um relacionamento amoroso, ele vai tentar investigar bastante a sua vida pregressa, procurando por indícios suspeitos, com quem que você se relacionava, por que você parou de se relacionar, como foi esse término, quem terminou. Então, assim, é muito investigativo, tá? Okay. E o tratamento, né? O tratamento, gente, procure ajuda, não importa o quão graves sejam os sintomas, tá? Uma terapia eficaz e racional, como a terapia cognitivo-comportamental, ela permitirá você ingressar no mundo social de uma forma amistosa e em paz. O que acontece? Muitas vezes eles não se atentam aos comportamentos dele, eles até naturalizam esse comportamento. Quem sofre com isso são as pessoas que acabam rodeando, com quem eles convivem, né? E goste ou não, né? O autor coloca que você precisa entregar ali as boas intenções a alguém para alguém, para que você consiga até mesmo se realizar como pessoa, né? E é importante descansar, né, a confiança alheia para poder fazer até parte da espécie humana. É importante a gente ter confiança, é importante a gente acreditar nas pessoas, né? E eu nem estou falando de uma postura ingênua, agora eu vou ter que acreditar em todo mundo. Não, não é bem assim. Mas que você, né, quem se identificou, né, que aprenda a discernir de quem confiar e quem não confiar, porque eles acabam generalizando. Todo mundo é uma grande suspeita para ele, né? E se uma outra característica, uma outra possibilidade é tentar se concentrar nas pessoas que conhecem bem, né? Desde que os meses, os anos, né, de conhecimento, eles carreguem ali você pela mão. Então, a gente precisa se apoiar em alguma coisa, né? E é importante que a gente se apoie exatamente nas pessoas que a gente já tem um certo conhecimento, que a gente já tem uma certa interação com a vivência. E só para poder finalizar, se a pessoa amada nunca lhe fez mal, podendo ter feito, né? Por que não confiar nela? Né? Por que não correr o risco e aceitar o pior que poderia acontecer? Né? Então, não precisa estar armada até os dentes ali para poder receber amor. Então, é exatamente isso que o autor, o Walter Rizzo, ele traz nas informações sobre o transtorno de personalidade paranoide, exatamente, que é algo muito pessoal, é algo que eles precisam entender a proporção do comportamento dele para que eles consigam agir, tá? Então, realmente, é necessário uma intervenção até para que eles ganhem uma qualidade de vida. É isso. Interessante que eu apresentei o histriônico teatral, que é aquele que parece que te conhece há anos, em um minuto que fala com você. E agora a Ananda traz o segundo estilo, né, que é o paranoico vigilante. É a galera que tem paranoia, que para tudo está desconfiando, que para tudo está errado, que eu não vou me entrosar com a Ananda, se eu nem conheço ela, deixa eu entender aqui com a da Ananda. Estilos totalmente diferentes, um entrosado demais e o outro desconfiado demais, né? Isso. A gente vai para o terceiro e último estilo afetivo de hoje, né, que é o passivo-agressivo, traduzindo na linguagem do transtorno pessoal, é o transtorno de personalidade evitativo, que pode ser e aparecer muito frequentemente em ambos os sexos, tá? Na verdade, esse tipo de transtorno, ele costuma iniciar na infância ainda, por meio de timidez, isolamento, é aquele tipo de perfil que evita algumas atividades e que tem medo, né, de estranhos e de novas situações.
Aí eu lendo sobre esse estilo, eu fiquei perguntando como é que se relaciona, né? Esse tipo de pessoa e esse tipo de perfil que tem medo dos outros, né? Que fica um pouco receoso em relação a outras pessoas. Na verdade, esse transtorno de personalidade evitativo, que faz parte, que é o comportamento que traduz o estilo afetivo passivo-agressivo, mais conhecido como amor subversivo, é um padrão difuso de inibição social, sentimentos de inadequação e hipersensíveis a uma avaliação negativa. Na verdade, esse tipo de perfil e comportamento, eles têm medo de ser criticados, eles têm medo de serem reprovados. E essa transição, isso se solidifica mais no início da fase adulta. Então, começa na infância, né? Alguns traços, mas o transtorno em si, ele surge na fase adulta, uma vez que aqueles traços se intensificam e permanecem no comportamento dessas pessoas, se fazendo presente aí em várias situações e contextos da vida. De novo, embora a gente esteja falando de estilos afetivos, isso cabe para tudo, em relações profissionais, pessoais, familiares, né, até amorosas, tá? Seguindo com o estilo afetivo passivo-agressivo, como é que é a relação com esse parceiro, gente? É ter um movimento de resistência civil em casa. De sabotagem, sim, do parceiro sabotar a parceira, lentidão desesperadora, né? É aquele perfil mais imaturo. Eu não vou fazer porque a minha parceira pediu. Na verdade, isso se traduz até no passivo-agressivo. Eu não vou fazer isso de propósito. Descumprimento de compromissos, tudo junto e improvável. É aquele tipo de pessoa em que também a gente não confia e que a gente tem até medo, um certo receio, porque a gente não sabe o que pode vir. Algumas atitudes são bem nocivas quando a gente, numa relação a dois com o estilo subversivo. A proximidade afetiva me aprisiona, então, esse tipo de perfil, esse sujeito, ele tem o processo afetivo como uma forma de prisão, mas, ao mesmo tempo, a distância deixa ele inseguro. O fato dele ter esse receio de se relacionar com os outros, ele não pode perder a parceira dele, porque ela deixa ele inseguro. Por isso é que existe essa ambivalência interpessoal. Eu não te amo, mas eu quero você perto de mim, sabe? Devo me opor ao seu amor, mas sem perder você. Então, muito provavelmente, esse tipo de perfil, ele vai ser contra a muita coisa que a parceira comenta, o que ela quer a dois, mas, ao mesmo tempo, ele não pode, em hipótese alguma, perder essa parceira dela. Isso é uma sabotagem afetiva. Outra atitude do estilo subversivo, do passivo-agressivo, é que mesmo que a gente se ame, tudo irá de mal a pior. Mesmo que a gente esteja casado, nunca vai estar bom. Porque com esse estilo afetivo, se relacionar com esse perfil, né, é bem delicado. É o pessimismo contagioso. Muito provavelmente vocês também já ouviram falar em algum perfil assim. Uma pessoa que nada está bom, que nada vai dar certo, que ainda nem começou, mas tem certeza que quando contar para essa pessoa, vai encontrar defeito e que não vai dar certo, vai ser muito ruim. Por que a gente se relaciona, então, com esse tipo de pessoa? Algumas pessoas se sentem atraídas por esse estilo, né, ou pelo estilo passivo-agressivo. Existe uma conexão, são dois tipos, né, de conexão que, de certa forma, são bem perigosas, porque ocorrem através de dois traços. O primeiro, fragilidade e insegurança com protecionismo amoroso. Para uma pessoa que tem pulso firme e é protecionista, né, um perfil frágil e inseguro são bastante atraentes. Entende-se que o sujeito subversivo, o estilo de amor passivo-agressivo, ele está voltado à questão do pulso firme, né? O de proteger. Eu não te amo, mas eu quero você pertinho de mim. Fique aqui, não saia. Quando ele topa com alguém que, de certa forma, é insegura, né? Isso fica evidente e isso se torna atraente. A outra situação é a tranquilidade, desleixo com despreocupação e comodidade. Para um preguiçoso, para aquela pessoa que está tudo bem, está tudo certo, né? Se o bagunçado tá ok também,
que não suportam a responsabilidade, a faceta de tranquilidade é a mais feliz coincidência, né? O subversivo, o passivo-agressivo, ele é aquele que faz com que o outro espere por ele. Então, ele demonstra uma tranquilidade e um desleixo, né? De certa forma, isso pode ocasionar uma boa relação. É possível a gente ter um relacionamento saudável com esse estilo afetivo? Diante de tal panorama, é preciso ter muita paciência e vocação para a servidão. Uma vez em que esse estilo vai fazer o que ele quer, e na hora que ele quer, existe uma espera enorme por essa pessoa, né? Teoricamente, essa pessoa, ela toma um pouco das rédeas. Para se relacionar com esse tipo de estilo, eu preciso ter muita paciência e está apta a servir na hora quando esse perfil estiver disponível para me amar, para estar bem, no dia que ele quer ou que ela quer, né? Uma vez que isso não acontece só no sexo masculino, mas no sexo feminino também. Até que ponto, então, a gente consegue negociar? Até que ponto eu consigo me submeter, aceitar, me adequar a esse estilo afetivo? Na verdade, se relacionar com o estilo passivo-agressivo, né, é viver imerso num conflito alheio. Não é seu, não é sobre você, é sobre o outro. Essa disfunção, esse desequilíbrio, né, é mais do outro, é voltado ao parceiro. E não poder contar com o companheiro quando precisar dele, o ser amado, né, com ressentimento, né, não te quero, mas fica aqui, e sentir-se o alvo de ataques, porque para tudo você pode ser criticada ou criticado, na verdade, se você quiser o bem para a sua saúde mental, isso tudo precisa ser negociado. A forma de amar, a forma de criticar, a história do pessimismo é algo que precisa ser muito bem conversado e muito bem racionalizado lá entre ambos para se manter uma vida a dois. Então, como é que eu faço para reconhecer esse estilo antes de me apaixonar? Você prestar atenção, e isso o autor coloca no livro, o suficiente poderá tirar a máscara de um passivo agressivo. É aquele estilo de perfil, é aquele estilo de pessoa que é traiçoeira, é aquele estilo de pessoa que é escorregadia, né? Que não é fácil de simular. Por isso é que ele coloca que se prestar muito bem atenção, a gente consegue, né? Tirar a máscara dessa pessoa velada. Contrarie durante, eu até coloco umas dicas que é importante, contrariar durante os primeiros encontros, tentando impor os seus pontos de vista e questionando algumas atitudes do outro. Tudo amavelmente, claramente, né? Para que você também, para que a pessoa com quem você vai se relacionar, se tiver esse perfil, consiga traduzir melhor alguns comportamentos que possam ser visíveis para você. A resistência passiva, a lentidão, tudo na hora que ele ou ela quer, agressões encobertas, por isso passivo-agressivo, né? O pessimismo, o criticar, o apontar, a agressão psicológica velada, encoberta, né, camuflada, é muito característica para esse perfil e para essa relação. A falta de compreensão vão aparecer assim que essa pessoa com quem se relacionar com esse tipo de perfil questionar algumas atitudes e se posicionar também, né? Então, é só pressionar a tecla. É aquela história de que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Se você consegue não ser transparente, se colocando e se posicionando, a outra pessoa que tiver esse tipo de perfil, como não é fácil de simular, logo, logo vai deixar transparecer a faceta real do estilo passivo-agressivo. Como é que funciona, então, o tratamento para quem se encaixa, para quem se identifica, ou para quem, de fato, apresenta esses tipos de comportamentos? A gente começa, né, e traz uma fala como se existisse a pessoa que se relacionasse com um passivo-agressivo, mas o livro, ele sempre traz um desfecho, né? E você, ou que possuir esse tipo de comportamento, ou conhecer alguém que possua. Como é que funciona o tratamento, né?
Precisa de ajuda profissional, a gente está falando de um desvio comportamental, né? De um comportamento, na verdade, disfuncional, que é isso que causam prejuízos para outras pessoas e para ele mesmo, né? É muito mais adequado voltado para o cognitivo comportamental, porque se faz necessário acompanhar alguns pontos evidentes para esse comportamento. Suspensão de algumas práticas subversivas, por exemplo, isso pode ser trabalhado dentro de um acompanhamento psicológico, são técnicas comportamentais que podem ser abordadas e aplicadas, saber justificar o que for justificável, né, a se opor e o que não for também. Então, essa pessoa, ou quem possui esse tipo de comportamento, ou quem se encaixa dentro desse perfil passivo-agressivo, precisa entender que existe o outro, que muito provavelmente pode acontecer do outro não concordar, se opor a alguma ideia dele, e ele precisa saber lidar com isso, como também aprender a ser assertivo, a expressar os seus sentimentos e emoções de forma adequada, né? Embora seja o tipo de comportamento de sabotagem afetiva, de que eu até te amo, mas, enfim, eu não te amo como eu deveria, mas também te quero pertinho de mim, isso precisa ser regulado, né? A história do caminho do meio, ela existe e pode ser muito bem aplicada dentro de um tratamento psicológico comportamental com esse tipo de estilo e esse estilo de perfil, tá certo? É isso, pessoal. Fechamos aqui o nosso terceiro estilo afetivo. Hoje a gente falou de 3 estilos: o histriônico teatral, o paranoico vigilante e agora o passivo agressivo. Anandinha, o seu microfone. Então, a gente queria até abrir um espaço, né, esse momento, para a gente poder soltar um pouco com vocês, algumas dúvidas, o que vocês acharam, se conseguiram se identificar com alguma coisa, não se identificaram, o que chamou a atenção, né, de vocês a participarem desses encontros. A gente queria escutar um pouquinho de vocês, a gente quer ver vocês, escutar vocês, e a gente queria que vocês ficassem bem à vontade para poder falar um pouquinho também. Tu consegue ver o chat? Alguém perguntou alguma coisa? Tá sem áudio, amiga. Pronto. Consigo ver, algumas pessoas até deram aqui um oi, boa noite. Se a Kari estiver aí, quiser compartilhar com a gente o que ela achou. A Ana Elaise também, que sempre está com a gente. Inclusive, ela comprou o nosso livro, né? O nosso livro. O livro que a gente está fazendo a leitura compartilhada também. Se quiserem comentar o que estão achando, pessoal, fiquem à vontade. O Edvan, né, que é novo por aqui, eu acho. A Yusca, a Ceissa, a gente vai adorar escutar vocês, pessoal. A Laine também, na verdade, foi quem ganhou o nosso sorteio, né, no encontro também, passado. deixa eu ver se ela está aqui. Foi ela que fechou o primeiro encontro, hein? Isso. Boa noite. Olá, boa noite. Eu sou a Kari, sou uma seguidoriane. Seja bem-vinda, maravilhosa. Obrigada. Acho sensacional o trabalho, o projeto de vocês que vocês estão realizando. Eu sou super fã, sou até suspeita para comentar. Eu tinha até pesquisado um pouco sobre o livro, não tive a oportunidade ainda de ler, né? Mas fiquei bem curiosa sobre o assunto, que a gente sabe que relacionamento hoje em dia sobe muitos questionamentos por conta de alguns comportamentos que surgem, né? Durante. Eu tinha até pesquisado algumas coisas, só que eu achei bem interessante o depoimento de uma menina. Eu não sei se vocês conhecem aquela rede social Tumblr. Não. É uma Não, rede, mas pode comentar. É estilo Twitter, só que as pessoas, elas, tipo assim, elas usam codinome para falar depoimentos, para criar texto, todo esse negócio. E aí eu tinha visto até um depoimento de uma menina que ela tinha tido um caso, né, na verdade, com um rapaz. Ele já era casado há alguns anos. E aí no texto, no depoimento dela, eu lembro que ela
eu fiquei até de salvar depois para questionar aqui, né? Aproveitar o gancho, porque eu também fiquei bem curiosa. Ela tinha até falado que ela se perguntava muito por que que ela se submetia àquele tipo de relação, né? Ela disse que sabia que era uma coisa sem futuro, só que ela não conseguia se sair, né, Uhum. da, Uhum. da situação. E aí um dos questionamentos também que me levantou foi isso, tipo assim, eu tentei ainda encaixar alguma coisa no depoimento dela, né, para ver alguma dúvida, em que vai de várias coisas, né, de vários fatores também que levam a pessoa Uhum. a ter esses tipos Vai se estar na propor a esses situação. tipos de relacionamento, né? E aí, qual é a Uhum. opinião de vocês? Você fez parte da nossa live? Acompanhou alguma coisa? Não, na passada não. Pronto, perfeito. Na verdade, a gente falou exatamente sobre isso, né? O que leva as pessoas a estarem dentro de um relacionamento do qual elas acabam sofrendo ali emocionalmente, né? Fisicamente, financeiramente, enfim. Muitas vezes as pessoas elas acabam se submetendo a algumas relações e elas não sabem como se desvincular dessas relações, né? Elas não conseguem, elas não conseguem mesmo, assim, é uma coisa que dificulta muito, né? E algo que a gente falou bastante nessa live, que vai ao encontro, eu acredito, né, pelo que você me trouxe, né, por esse recorte desse depoimento, exatamente, se trata de pessoas que muito provavelmente têm uma baixa autoestima, né? Pessoas que muitas vezes acabam não se conhecendo. Foi isso que a gente bateu muito na tecla da live, foi a questão do autoconhecimento e a questão da autoestima, né? Porque quando a gente não se conhece, a gente acredita que qualquer coisa serve, né? Porque eu não sei nem se eu sou merecedora demais, né? Então eu acabo me submetendo a várias situações constrangedoras. Se eu não me, pelo que eu acho que ela é amante, não é isso? Era amante? No depoimento eu acredito que sim. Tipo assim, o Pronto. relacionamento que ela tinha depois é que o relacionamento deles não tinha pouco tempo, eu acredito, pelo que eu li Uhum, assim. E aí ela já não conseguia mais se desprender, sabe? Ela disse, uhum, eu lembro que ela falou assim, é, tem pouco tempo, mas é uma intensidade muito grande, e eu não uhum, gostaria, como é que ela disse? Eu não conseguiria me desprender daquilo, entendeu? E aí uhum, foi uma coisa que me marcou muito. Eu disse assim, cara, faz pouco tempo, é uma coisa nova, né? Entendo a uhum. intensidade, que tudo que é intenso é aquele negócio e tudo, né? Mas pelo pouco tempo e tudo, pelo histórico também do rapaz, né? Eu Isso. acharia que já, né? A pessoa disse assim, ah, não vai dar certo, isso aqui não vai levar lugar para lugar nenhum, então tchau, né? Pronto. Na verdade, é isso que a baixa autoestima ela faz, tá? Ela acaba fazendo com que as pessoas se submetam a algumas relações, né? E muitas vezes constrangedoras. E o pouco que lhe é oferecido, elas já entendem aquilo como suficiente. Então, se de repente é uma pessoa, né, hipoteticamente, que acredita que ela precisa de atenção, né? E de repente essa pessoa ela ofereceu exatamente aquilo que lhe faltava, ela vai encontrar nessa pessoa um apoio, né? Exatamente para poder iniciar alguma relação e acaba ignorando todo o cenário, né, do qual eles estão envolvidos. Mas aí chega um momento em que ela começa a se dar conta da situação. E aí, quando ela se dá conta, ela já não tem tanta força, não tem tanta coragem para assumir exatamente as consequências desse término, né? De findar essa relação. Então, muito provavelmente, tem essa questão da autoestima, com as crenças dela, tá? Isso também foi um outro ponto que a gente até colocou na live sobre essas crenças. Tanto a crença de desamparo, quanto uma crença de desamor, ou uma crença de desvalor, tá bom? Acrescentar alguma coisa, Anne? Fica à vontade, eu acabei me prolongando. Teve um comentário aqui muito bacana, né? O nome é iPhone. Parabéns pelo projeto. Eu serviço à comunidade, e aí eu não sei quem é a pessoa, mas se quiser se manifestar, se quiser falar também, fica à vontade, tá? Parabéns e está tudo ótimo. E as mulheres que parecem não ver os abusos. Tem algum remédio? Já conheci algumas que parecem não querer ver, até tentei alertar e ajudar, mas não adiantou nada. Infelizmente, a gente sabe que deve partir dessas pessoas, né? Muito provavelmente eu entendo que familiares, amigos, até aconselham,
Mas para se sair de alguma situação, o passivo-agressivo, ele é bem comum, porque ele é uma relação velada, é o tipo de comportamento que é agressivo, né? Mas é passivo, é aquele que bate e esconde a mão, então, de certa forma, ele pode confundir as pessoas. Quem está dentro de uma relação, que percebe, que está no dia a dia, que sabe que pode adoecer com isso, é que, teoricamente, precisa tomar alguma atitude. Se essa pessoa não consegue fazer isso, mesmo que você aconselhe, infelizmente, a gente só pode ajudar se essa pessoa, de fato, quiser, né? E aí eu trago as palavras que a Ana comentou, retrata um pouco sobre a questão do autoconhecimento, como a pessoa se observa, como ela acha que contribui e o que aquela relação representa para ela, né? Gera também para ela. O Edvan também comentou, eu acredito que algumas mulheres querem se relacionar com homens parecidos com a figura paterna, né? Aqui vai para um outro âmbito, na verdade. Existe aquela história dos opostos se atraem, já tem quem acha que não, né? Tem quem acha que precisa encontrar uma figura parecida com o meu pai, que é a pessoa enfim, com quem eu me identifico, com quem eu me inspiro, mas aqui vai para a vertente, né? Se isso é bom ou ruim, a gente não tem como Então, confirmar. só abrindo um parêntese, lembrando, gente, que todos os comportamentos que nós temos, ele é uma construção, tá? Eles não começaram no começo desse ano, não começaram há 2 anos, muito provavelmente ele começou quando você era criança, né? Então, é todo um processo de construção, realmente, ali da tua identidade, da tua personalidade, exatamente desses pensamentos, né? Para que você realmente consiga ter um comportamento, né? Então, até aproveitando aqui o link, a terapia cognitivo comportamental, ela traz exatamente isso. O pensamento, ele influencia diretamente o comportamento. E esse pensamento, ele é uma construção, tá? Então, até a questão mesmo aí de que as pessoas procuram alguém parecido com os seus pais, né, com o seu pai, enfim, uma postura paterna, existe uma influência exatamente porque é uma convivência, tá? Exatamente. Mas isso não é determinante. Uhum. A Ana Elaise, Aninha Moncheiro, eu acredito que oferecer conhecimento para autoestima, autocuidado, ajuda a pessoa a enxergar o que há de melhor para si. Eu também acredito nisso, a Nanda também acredita, por isso que a gente traz esses temas, porque é muito importante. Isso. Talvez seja abrir os olhos. A gente começou com a live trazendo alguns conceitos bem fortes e que muita gente às vezes confunde ou tem uma noção vaga do que é autoestima, do autoconhecimento. Na verdade, gente, isso é imensidão. Isso traz um desconforto quando você quer tratar, quando você quer regular, quando você quer, de fato, consertar algo que vai contra o seu objetivo, né? Então, sai um pouco do que é confortável, gera um esforço e um incômodo, mas isso é para uma evolução pessoal, inclusive. Eu também concordo com você, Ana Elaise. O Ivan disse que, então, temos que desconstruir, né? Engraçado é que a pessoa sai de um relacionamento ruim e cai em outro pior. Isso é bem delicado, né? A gente também até comentou algo desse tipo na live, que pessoas que sempre escolhem os mesmos perfis, não foi? Isso, exatamente. É isso, gente. Acho que esses foram os comentários. Adorei vocês participando, viu? Muito obrigada. Quem colocou? Parece uma sina. Então, pessoal, estou agradecendo. Então, para a gente poder finalizar, eu quero dar 2 recadinhos. Um, que eu queria saber se vocês podem abrir a câmera de vocês para a gente poder fazer uma foto bem bacana, bem bonita, para a gente registrar esse momento, guardar ele com muito carinho. Eba, e aí eu queria saber de vocês. Interromper? Pode interromper. Pode. E o segundo encontro, semana que vem. Exato. E só aproveitando o gancho, nosso próximo encontro, tá? Nós vamos abordar sobre esses 3 temas, que é o narcisista egocêntrico, que é o amor egoísta, o obsessivo compulsivo, que é aquele amor perfeccionista, e o antissocial encrenqueiro, né, que é aquele amor violento. Olha aí. Para o Edvan, para o Arlen, vai ser bem específico, né? O que a gente estava comentando aqui, não percam, pessoal. Agora eu vou aqui, liguem as câmeras para a gente fazer uma foto. Lari, tu me ajuda a gente? Faça uma pose aí bem bonita. Vamos lá, pose. Peraí, só um minuto, Iane, que você fechou o olho. Vamos de novo. Peraí. Foi mal.
Maravilha, gente. Muito obrigada. Deu super certo. Yes. Ficou lindo. Tchau, gente. Boa noite. Muito Obrigada. Até semana que obrigada. vem. Tchau, gente. Abraço. Tchau, Tchau, gente. tchau.